E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, hoje eu estou substituindo o Vinícius, na verdade o Vini, o nosso Barba, é insubstituível, né? Então eu só estou aqui porque ele desfalcou o time hoje, mas semana que vem ele volta. Tentei deixar a barba crescer, mas não deu tempo de deixar crescer até ficar do tamanho da dele, mas semana que vem ele está de novo. Eu estou aqui com o André, a gente vai conversar um pouco hoje, tudo bem, André? Legal, Rodrigo. Bom, gente, tudo jóia? Show de bola. Então, André, a gente está essa semana aí, essa semana não, né? Esse mês, né? Conversando sobre o fato de terem cancelado a alegria, essa sensação de ter cancelado a alegria, né? Mas a gente também tem falado, né? Tem procurado falar sobre formas que Deus usa, né? Para recompor a alegria da gente, né? A semana passada, por exemplo, a gente falou sobre a alegria que existe, o prazer que existe em obedecer a Deus, né? Sim. Eu queria saber de você se existe ainda alguma forma dessa que Deus pode usar para ajudar a gente nessa recomposição da alegria aí, nesse momento que a gente está passando e que, se Deus quiser, está ficando para trás. Legal. Rodrigo, então, tem sim. Nem de longe a gente quer esgotar o assunto, né? Acho que ele é amplo demais e a nossa intenção esse mês foi dar aquela olhada para a carta que tem nas Escrituras, uma carta bacana que o apóstolo Paulo mandou para os primeiros discípulos ali numa cidade chamada Filipos, né? E a gente olhou, teve chance de perceber várias coisas e hoje a gente quer conversar sobre a ideia de ter uma alegria reposta, né? Repondo a alegria assim através da amizade em Cristo. Amizades, relacionamentos de muita fraternidade real que pode ser conquistado, desfrutado, né? Acho que seria uma palavra mais adequada, na pessoa de Cristo, através da obra de Cristo, da missão de Cristo, do relacionamento com Cristo. E é isso, isso aí é um motivão de alegria, é algo que oferece muita alegria e a gente pode trazer isso à tona. Pô, que show. Me explica uma coisa, André, assim, para mim, acho que para a galera que está ouvindo também, então o assunto hoje é amizade em Cristo, como isso pode ajudar a gente nesse processo de recompor e de recuperar, né, resgatar a alegria que com esses cancelamentos foram deixados para trás. Mas assim, para a gente ou para alguém que está em casa, pode estar dando a entender que todas as pessoas que estão numa comunidade de fé têm uma grande amizade ou são necessariamente grandes amigos. É isso que significa isso que você vai falar hoje? Não. Eu suspeito até, Rodrigo, que algumas pessoas assim que foram inseridas ou estão numa comunidade de fé, não necessariamente desfrutam de amizades em Cristo, e aí os motivos são os mais variados, né? Então vamos pensar numa comunidade pequena aí, sei lá, de 50, 70 pessoas, é impossível dizer que todas aquelas pessoas são amigas, né? Isso não é verdadeiro, isso não é real, isso não é provável e nem possível. Amizades em Cristo existem, e isso é real, isso é verdadeiro, mas como as demais relações, quando a gente fala de amigo, né, tem uma expressão que eu ouvia na adolescência de pessoas mais velhas dizendo assim, olha, amigos você tem que conseguir contar no dedo. E eu ficava ouvindo aquilo e dizia assim, porque se passou de uma mão, tenha certeza, não é mais amigo. E assim, não é porque as pessoas não são amigas, é porque a gente não consegue nutrir relacionamentos com tamanha intensidade e proximidade a ponto da gente denominar amizade com muita gente, porque nosso tempo é escasso, nossos interesses são escassos, nossa agenda é escassa. Então, assim, não é essa a ideia. Todo mundo numa comunidade é irmão em Cristo, tem fraternidade, tem respeito, tem muita coisa em comum, mas não dá para dizer que todo mundo é amigo, isso é balela. Então não é disso que a gente está falando, a gente está falando de amizades em Cristo sim, sendo muito possível e real dentro de comunidades, mas isso em pequenos grupos. E não assim, então eu tenho os meus amigos, tenho inúmeros relacionamentos, mas vou ter chance de ter alguns mais próximos, e é disso, isso é fonte imensa de alegria. Show de bola. Irmão, a gente esse mês aí usou, né, a carta
Filipenses para encontrar alguns tesouros aí que ajudaram a gente, sinalizaram para a gente essas formas de resgatar a alegria, né? Ela fala também sobre essa amizade em Cristo, ela consegue ensinar pra gente alguma coisa, tem um texto falando sobre isso lá na carta? Tem sim. Que pode ensinar pra gente alguma parada legal? Tem sim, acho que a gente até pode ler junto, ler o pessoal de casa acompanhar a gente na leitura. Então, se você esteve nas outras semanas, a gente está aí concentrado num trecho das Escrituras Sagradas, Palavras de Deus. E talvez você não saiba, mas na Bíblia existem muitos, a gente chama de livros. No caso, a palavra Bíblia significa isso, livros. Então são vários textos, vários componentes ali que formam toda a chamada Escritura Sagrada. Então eu queria te convidar para ler uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipos no capítulo 2. Vai ser projetado aí para você acompanhar com a gente. A partir do verso 19. Então a gente está fazendo uma continuidade do que a gente conversou semana passada. Diz assim o texto, ó: espero no Senhor, o apóstolo Paulo dizendo para aqueles irmãos, né? Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do Pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo breve irei até aí. No entanto, eu julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, ele adoeceu e estava à beira de morte, mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria e honre sempre os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Perfeito, Rodrigo. Texto Filipenses, do capítulo 2, 19 ao 30. Olha que interessante. Retomando algumas lembranças aí que a gente já conversou. O apóstolo Paulo ele está preso por causa do evangelho. Ele está numa prisão e ele ainda mantém cuidado com várias igrejas que ele iniciou. A gente chama que ele plantou as igrejas, né? Uma expressão dada aí dessa obra da evangelização. E ele iniciou essa igreja, deixou aos cuidados de lideranças lá, capacitadas, formadas por ele. E o detalhe é o seguinte, ele ainda está tendo cuidado sobre as igrejas que estão em desenvolvimento. E aí ele informa para essa igreja que ele quer muito encaminhar um camarada que participou do trabalho com ele lá. Esse camarada se chama Timóteo e ele menciona as características, as qualidades, porque ele tem o Timóteo em tão alta estima e porque, assim, já mostrando e fazendo uma recomendação. Eu estou te mandando gente da minha mais alta confiança. E ele mesmo imaginava, eu vou sair da prisão que eu mesmo, era o desejo dele, eu vou ter ir com vocês, eu vou poder estar com vocês. Aí, na sequência, ele falou assim, olha, mas ainda antes do Timóteo ir, eu já ele está ali para decidir quando o Timóteo sai, mas ele já falando assim, mas desde já eu já quero dizer uma coisa. O Epafrodito, que é foi o pastor ali da igreja de Filipos, foi enviado para levar ajuda, socorro, mantimento para Paulo. E agora o Paulo conta algumas coisas que aconteceu com ele, como que ele tem essa comunidade em alto valor também. Paulo faz um tanto de elogios para Epafrodito e diz que, assim, mesmo antes de Timóteo ir, Epafrodito já está indo. Porque Epafrodito está indo para Filipos para permanecer lá. Agora o Timóteo não, vai fazer esse bate-volta e trazer notícias, né? Porque não tinha WhatsApp, não tinha correio, não tinha internet, não tinha telefone. A comunicação era muito assim, enviando mensageiros, assim que acontecia. E trazia cartas, comunicado. Essa carta que foi escrita
certamente ali está sendo entregue na mão de Epafrodito, e quem levou essa carta para os filipenses certamente foi Epafrodito, né? Que foi, e aí ouvindo as palavras de Paulo. Então, Rodrigo, esse é o trecho, é esse o enredo, e é sobre isso aqui que a gente quer destacar algumas coisas. Show de bola. Parece que tinha uma amizade em Cristo aí entre esses caras, né? Sim, tinha sim. E fica assim, evidente que amizades em Cristo podem ser geradas, né? Uhum. Eu fico, acho que a pergunta que fica é que se essa amizade é diferente, ela tem características diferentes do conceito que a gente tem de amizade, né? Ela tem características diferentes, irmão, essa amizade em Cristo? Eu acho que não, Rodrigo. Eu acho assim que qualquer pessoa que esteja nos assistindo e esteja acessando esse texto aqui com a gente agora, pode descobrir como que algumas verdades da palavra de Deus, elas são verdades, inclusive, a palavra de Deus diz é verdade, ponto. Mas é bem curioso como a gente pode verificar na própria dinâmica da vida o quanto o texto bíblico é verdadeiro. Por quê? Eu vou chamar a atenção de algumas coisas, algumas características dessa amizade em Cristo, que Paulo desfrutava desses caras aqui, e a gente perceber como que isso fala muito alto pra gente em qualquer segmento, em qualquer relação de amizade. Olha que interessante. Primeira característica que eu queria chamar a atenção é a característica de ter um caráter provado e aprovado. Porque, Rodrigo, é impossível amizades verdadeiras se manterem, se nutrirem e se solidificarem sem caráter, sem confiança, sem eu entender que o outro que está me chamando de amigo, ele quer o meu bem, que ele não me sabota, que ele não me trai. Lealdade, né? Que tem lealdade, que tem confiança, amizades de fato. Não estou dizendo coleguismo, estou dizendo essas amizades que as pessoas falam, poxa, aquilo dali é irmão para mim. Isso aí só se dá no momento em que o caráter dessas pessoas for provado de ambos. E em Cristo Jesus isso acontece, porque o Senhor Jesus Cristo é esse que transforma o caráter. E olha que curioso, o apóstolo Paulo estava preocupado com uma comunidade. E ele tem que encaminhar pessoas ali, que ele tem que dizer para aquela comunidade assim, são pessoas que eu confio. E é importante isso aí, era um mensageiro, ia levar, obter informações da comunidade e levar de volta para ele, levar informações dele para a comunidade. E olha que interessante como Paulo descreve as características desses dois sujeitos aqui, tanto Timóteo como Epafrodito. Olha que interessante, no versículo 22, o apóstolo Paulo vai falar assim, quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado. E isso aqui tem que deixar em destaque, para você perceber assim, caráter provado. Olha o que ele vai dizer no verso 29 sobre o Epafrodito. Ele diz assim, recebam-no, pois no Senhor, está falando sobre Epafrodito, final do texto que a gente leu. Recebam no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Ele está dizendo assim, esse sujeito é honrado, ele é merecedor de honra, ele é digno de honra, ele é um camarada testado, eu confio nele, e não só apenas confio nele, ele é tão assim fantástico que ele merece honra. Pessoas como esse cara aqui merecem honra. Então assim, Paulo tinha uma grande tarefa e não delega ela para qualquer um. Ele delega para pessoas de altíssima confiança, que eram amigos dele. Pessoas que ele trata de um jeito todo diferenciado. E Rodrigo, falar para você, esse é um componente essencial e crucial. Isso falando da primeira característica, eu vou falar de 3. A segunda que eu queria mencionar característica aí de amizades em Cristo, é o comprometimento com a missão. Talvez para algumas pessoas essa linguagem fique meio estranha. Como assim comprometimento com a missão? Eu vou destacar isso aqui da seguinte forma. Verso 19 e 30. A gente tem que entender que esses camaradas estavam num trabalho juntos. Então a gente está falando sobre amizades em Cristo.
Por que amizades em Cristo? Porque o que eles têm de mais singular e um fator que uniu Paulo, Epafrodito, Timóteo e a igreja, os discípulos que estavam em Filipos, é uma pessoa só. Se chama Senhor Jesus Cristo. Então eles foram unidos, a gente diz numa linguagem cristã, pelos laços da cruz. Eles reconheceram que o Nazareno, aquele que nasceu em Belém, aquele que foi criado em Nazaré, é o próprio Deus, Filho que se fez gente, que revelou amor, graça, bondade e apresentou-se, deu-se a conhecer para esses sujeitos todos. Então, por conta de Jesus Cristo, esses camaradas se conheceram e se entrosaram por essa gloriosa mensagem. Mas curioso, Rodrigo, que Jesus, a gente quando está entendendo quem é Jesus, tem uma coisa que é bacana de a gente distinguir. A gente precisa conhecer a pessoa de Jesus, quem ele é, Jesus Cristo, o Senhor. A gente precisa conhecer a obra de Jesus, de onde ele veio, o que ele fez, por que ele fez. Isso é a obra dele, a morte dele, a ressurreição dele. Mas a gente também, depois de conhecer Jesus, entender a pessoa, a obra, os ensinos, tudo que ele ensinou, tudo que ele ministrou, tudo que ele falou de verdadeiro, a gente também descobre o propósito que está relacionado com a pessoa, a obra e ensino. Qual é o propósito dele? O que ele veio fazer e o que ele continua fazendo ainda. Esses camaradas aqui, Timóteo, Epafrodito e a igreja de Filipenses, estavam unidos num propósito. É curioso como amizades que duram, Rodrigo, elas normalmente caminham junto com essas coisas. Poxa, eu preciso confiar na pessoa, mas muito curiosamente as pessoas encontram afinidades. Coisas que elas fazem junto, interesses em comum, vontades, tem gente que joga junto, tem gente que pratica esporte, tem gente que tem interesses por livro junto. Amizades em Cristo, que se desenvolvem, que ganham essa expressão de alegria, não tem como existir se não for conhecendo a obra, a pessoa, os ensinos e a missão de Cristo. Porque se tem uma coisa que esses caras todos estavam unidos, era na missão de Cristo. Daí você fala assim, André, eu quero descobrir como que está isso aí. Olha comigo no texto e você vai ter condições de enxergar aí. Verso 19 e 30. Olha o verso 19 e vai falar sobre Timóteo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível. Estava mandando Timóteo para a igreja, para tomar conhecimento do que estava acontecendo na igreja e trazer de volta para ele. Era a obra do evangelho, é o cuidado da igreja, o envolvimento com a missão. Falamos sobre Epafrodito, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. O que ele está dizendo de Epafrodito? A igreja cristã, lá em Filipos, tinha que mandar um donativo para Paulo. Esse camarada arriscou a própria vida numa jornada a pezão de quilômetros para levar ajuda. Por quê? Porque ele estava envolvido, engajado numa missão. Então, Rodrigo, essa é outra característica. Amigos em Cristo descobrem o valor do caráter, desenvolvem isso, descobrem a missão e se engajam nela, se envolvem nela. E por último, o que eles fazem? Eles têm a fé. E isso é muito legal de amizade, né? Porque assim, essas coisas, vou dizer, Rodrigo, propósito, um objetivo comum e caráter, é comum às vezes num ambiente de trabalho, dependendo se tem pessoas bem selecionadas, não é incomum qualquer pessoa encontrar, ter alegria de encontrar. Mas olha que curioso o tamanho da alegria da amizade em Cristo. Porque Paulo aqui, ele não está trabalhando com funcionários. Ele não está trabalhando com pessoas assim zelosas no fazer o que é correto e bem comprometidas com o objetivo. Ele está trabalhando com pessoas que ele tem muita ternura, afeto. E olha que dosagem legal. E aonde que a gente vê isso aí? A produção vai jogar para vocês também isso aí. Olha que legal. Verso 22 e verso 25. Eu quero destacar isso para você. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo. Serviu ao Evangelho, olha aí, conexão com a missão. Comigo, como um filho trabalha ao lado do pai.
como um filho trabalha ao lado. Olha o jeito que Paulo está descrevendo Timóteo. Não é qualquer tipo de relação. É uma relação muito fraterna, muito afetuosa. E olha a maneira como ele vai falar de Epafrodito. No entanto, julguei-lhe necessário enviar-lhes Epafrodito. Olha a descrição. Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Pô, é irmão, é companheiro, é parceiro. Ele rasga elogio para esses caras de fato porque ele gostava deles. A relação entre eles era muito bacana. E aí, Rodrigo, eu acho assim que talvez algumas pessoas nos ouçam, estejam vendo esse vídeo e fiquem se perguntando assim, ó, eu queria amizades nesse nível aí. Eu queria amizade. Porque eu vou confessar pra você, eu também. Eu olho assim e falo assim, poxa, Paulo é um camarada feliz. Porque, pensa comigo, Rodrigo, ele tem amigos que ele pode depositar tarefas da mais alta responsabilidade, porque ele confia no caráter e na lealdade desses caras. Isso é fantástico. Olha, imagina se ter pessoas assim. Aí, de repente, você pensa em outra coisa. Olha que bacana. Você tem pessoas que você confia pela lealdade, mas você tem pessoas que estão conectadas no grande propósito da vida de um discípulo, que é o quê? Viver a missão que o Mestre chamou a gente para participar, que é participar da pregação do Evangelho, do cuidado com a igreja, na proclamação e anúncio dessa realidade, no discipulado, no ensinar novas pessoas. Então tem propósito, tem caráter, mas não tem só isso. Olha que Paulo tem gente que trabalha com ele, que ajuda ele, que segue o mesmo propósito que Cristo deu para ele, mas Paulo também desfruta do carinho, eu fico imaginando se a gente tivesse, a gente não tem, uma carta de Epafrodito. Eu penso que esse Epafrodito gostava muito de Paulo, porque olha a jornada que ele fez e arriscou a própria vida por causa de Paulo, gostava demais. Eu me pergunto, Rodrigo, se muitos de nós estão ouvindo isso aqui, lendo esses textos, não ficam pensando assim, poxa, eu queria ter isso que Paulo tinha. E aí a pergunta, mas por que esse texto está nas Escrituras? Por que esse texto está na Bíblia? Eu digo para você, Rodrigo, coisas que Deus pode estar falando no nosso coração agora, que talvez a gente não desfrute desse nível de amizade com algumas pessoas. Não é por causa dos outros, não. É por causa da gente. Talvez alguns de nós precisava deixar Deus trabalhar no nosso caráter. Para a gente ser para outras pessoas o que Epafrodito e Timóteo foi para Paulo. A grande questão é nós. O que está em jogo sou eu, você, quem nos ouve. Será que a gente é esse tipo de gente para algum Paulo da vida? Será que o nosso caráter, somos pessoas dignas de confiança? Somos leais? Somos gente ponta firme? Será que Cristo não está querendo fazer exatamente essa transformação para você desfrutar da amizade? Porque a gente está falando que Paulo desfrutava disso. Mas Epafrodito e Timóteo também desfrutavam. Mas justamente porque tinha essas características. E sem dificuldade, Rodrigo, eu diria que Paulo tinha tudo isso aí. Tudo isso aí que a gente estava descrevendo estava muito presente na vida de Paulo. Caráter, um camarada de caráter. Agora, outra pergunta que eu me faço, e eu gostaria que nossos amigos fizessem, propósito na missão de Cristo. Sabe, às vezes, aqui vai o recadinho para cristão, discípulo de Jesus. Tem muita gente, às vezes, que ouve falar essa palavra de amizade e pode ficar assim, eu realmente queria ter mais amizade na igreja. Olha, é Deus que constrói essas amizades. Mas essas amizades, esses três princípios precisam andar junto. Não tem assim, tem um caráter, mas desplugado da missão. Sabe, a grande questão não é só ter um grupo de comunhão e convívio. É ter um grupo de comunhão e convívio com o propósito de fazer o que Cristo chamou a gente para fazer no mundo. Uma amizade para servir a pessoa e a pessoa ficar curtindo a amizade. Exatamente. Não, quero um clube de amigos legaizinhos que cuidem de mim, que a gente tem uma relação muito massa. Não, Cristo não nos chamou para isso. É para ter convívio, é para ter comunhão, mas assim, conectados ao propósito que Cristo chamou. A coisa só vai funcionar legal, o trem só vai ser como você está descrevendo aí, se tiver
engajado nisso aí, né? Se esse envolvimento estiver em torno dessa missão. Bem isso daí. Então, esse é um outro ponto. E aí fica a pergunta, poxa, você está engajado na missão? A sua vida cristã, a minha vida cristã, a nossa caminhada, tem a prioridade de falar assim, olha, Cristo está fazendo algo no mundo e eu vou achar os caras que estão participando disso e eu quero me incluir com o propósito da vida desses camaradas. Porque algumas pessoas chegam até uma igreja cristã e sentam e ficam esperando assim, não, eu quero receber, eu quero consumir os serviços. Eu quero ver o que tem disponível para mim. Tem uma boa música? Tem uma boa palavra? Tem um ambiente para o meu filho? Eu quero crescer, eu quero estudar um pouquinho. Ótimo, tudo isso aí são interesses curiosos. Mas a grande pergunta que muita gente não faz e deveria fazer é o seguinte, peraí, a missão está acontecendo, tem trabalho do evangelho para fazer. Eu quero me engajar nisso aí. Como que eu faço para participar? Deus me deu os dons, Deus te deu dons. Como que você está participando disso? Como que você está envolvendo? Como que você está servindo a causa de Cristo? Talvez algumas amizades ainda não aconteceram para a sua vida justamente porque você não se envolveu. Não, essa observação aí. Talvez o que falte seja para experimentar aí seja esse engajamento. Sim. E aí, Rodrigo, por último, o texto fala para a gente desse afeto, né? Esse afeto. Você vê que Paulo trata esses camaradas de um jeito muito legal. Muito legal, tinha muita ternura, né? E aí eu fico... É outra pergunta, sabe? A gente está vivendo numa sociedade individualista, André. Individualista. E às vezes, nesse individualismo todo, a gente está se perguntando assim, poxa, tem alguém que olhe com mais atenção para mim e se preocupe comigo e queira saber como eu estou e queira se importar com as minhas dificuldades? Poxa, é uma pergunta nobre, é uma pergunta interessante, mas deixa eu te dizer, um servo de Cristo está sendo chamado a oferecer amor, a se interessar não somente por si, mas a se interessar pelos outros. Paulo realmente se preocupava com a igreja, por isso ele está encaminhando esses caras lá. Se preocupava com Timóteo, tratando-o como filho. Se preocupava com o Epafrodito, tratando-o de companheiro, irmão, e aquele que sofreu muitas lutas com ele. E o interesse ali é mútuo, Rodrigo. Alguns de nós precisamos pedir perdão a Deus e se arrepender de olhar para o próprio umbigo com tanta força e parar de ver assim, quais são as minhas crises e olhar para o outro. Peraí, tem um outro ali que está precisando de mim. E a gente nutrir afeto. Porque é assim que faz amizades. Então fica aí o destaque. Caráter, compromisso com a missão e conexão através de afeto. É isso aí. Cara, show de bola. Que maneiro, né? Que Jesus faz esse negócio. Chama a gente para viver com Ele, dá a gente a oportunidade de experimentar coisas desse tipo, como amizades construídas em torno dele, do que ele está fazendo, mas você falou de algumas coisas aí que parecem que assim, a gente precisa olhar pra gente e algumas coisas sim precisam mudar, né? A gente precisa fazer essa... Eu queria pedir para você orar então, André. Joia, vou orar por favor, sim. Aí, falando eu sobre orar coisas, e dizer para as pessoas assim que isso é muito real, Rodrigo. Eu desfruto de amizades em Cristo, com toda essa realidade aí, ó. Teria condições de falar dos meus amigos aqui e dizer assim, como Cristo tem dado esse tipo de amizade e tornado a caminhada muito especial. Como é bom ter amigo, como é bom ter amigo e melhor, como é bom ter amigo em Cristo. Sabe, fazer as coisas do mestre junto, amar o mestre junto, ser cuidado pelo mestre, se envolver com as coisas do mestre. Isso é bom demais e eu quero orar por sua vida, para que Jesus te dê graça e te deixe experimentar isso aí, fazendo as transformações que são necessárias. Oremos. Deus, obrigado, Senhor, obrigado por essa conversa tão bacana, obrigado por esse tempo. Abençoa-nos, Senhor, com a amizade com o Senhor. O Senhor, Deus, é o nosso amigo. O Senhor é aquele que nos deixou chamar o Senhor de Pai.
Então, Senhor, que cada uma das pessoas que estão acessando esse vídeo, nós que estamos aqui nessa conversa, possamos desfrutar da amizade com o Senhor, mas de amizade com irmãos em Cristo, Senhor. Por isso, trata do nosso caráter, trata, Senhor, dos nossos propósitos, alinha as nossas prioridades com a missão do Senhor e, sobretudo, nos enche de profundo afeto, ternura, conexão e irmandade intensa com as pessoas que o Senhor tem posto no nosso caminho. Em nome de Jesus, a gente pede muita alegria através de amizades. Amém. Amém. Valeu, galera. Até semana que vem.